Olá pessoal, hoje o nosso grupo vai apresentar o tema ebullioscopia, um fenômeno que faz parte das propriedades coligativas da matéria. Essas propriedades são características que dependem da quantidade de partículas dissolvidas em um solvente, e não do tipo de substância. No caso da ebullioscopia, ela ocorre quando adicionamos uma substância, como o açúcar, a um líquido, o que se faz com que o ponto de ebulição desse líquido aumente. Ou seja, a açúcar com água demora mais para ferver do que a água pura, porque o açúcar interfere no processo de transformação do líquido em vapor. A ebullioscopia acontece porque, quando dissolvemos um soluto na água, como o açúcar, as moléculas do soluto ocupam espaço entre as moléculas do solvente. Isso faz com que a pressão de vapor da água diminua, ou seja, fica mais difícil para as moléculas de água escaparem para o estado gasoso. Como consequência, a água precisa atingir uma temperatura mais alta para começar a ferver. Esse aumento do ponto de ebulição depende da quantidade de soluto dissolvido. Quanto mais açúcar colocamos, maior será o aumento do ponto de ebulição. Essa é uma das razões pela quais a ebullioscopia é considerada uma propriedade coligativa, pois depende apenas da quantidade de partículas e não da natureza delas. Descrição do experimento. Para comprovar esse fenômeno, nós realizamos um experimento simples, rápido e seguro, utilizando água e açúcar. Colocamos duas panelas no fogão, uma contendo água pura e a outra contendo água com açúcar dissolvido. Ligamos as duas ao mesmo tempo e utilizamos um termômetro para acompanhar a temperatura. Observamos que a água pura começou a ferver primeiro, enquanto a água com açúcar demorou mais tempo para atingir a ebulição. Isso comprovou que a presença do soluto, que no nosso caso é o açúcar, aumenta o ponto de ebulição da água. Durante o processo, também notamos que a calda de açúcar começou a ficar mais espessa, mostrando que parte da água evaporou, mas o açúcar permaneceu, o que é um indício claro de que a mistura se comporta de forma diferente. Conclusão e aplicação prática. Com base no que observamos, podemos concluir que o açúcar eleva o ponto de ebulição da água, confirmando o fenômeno da ebullioscopia. Este efeito não acontece apenas em laboratório. Ele está presente em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando fazemos doces, caldos ou geleias. A água com açúcar precisa atingir uma temperatura mais alta para ferver, o que ajuda a dar o ponto certo da receita. Outro exemplo é a água com sal, que também ferve a uma temperatura maior, sendo uma aplicação da mesma propriedade. Portanto, a ebullioscopia mostra como a química está presente em situações simples, ajudando a entender melhor os fenômenos que acontecem em nossa cozinha e no nosso cotidiano.